Olá, voltamos para mais um programa Saber Direito. Hoje nós estamos falando de direito de família, na verdade a nossa última aula aqui no programa Saber Direito. É um prazer sempre estar com vocês, estar aqui na TV Justiça. E nós estamos falando de um tema muito relevante, um tema muito importante do direito de família, que diz respeito ao parentesco e à filiação. Esse é o tema central do nosso programa. Hoje é a quinta aula e na aula de hoje nós vamos falar de uma questão que é nevrálgica para esse tema, que é o parentesco socioafetivo, a questão da parentalidade socioafetiva, que tem encontrado guarida nos tribunais, mas que ainda hoje recebe uma certa reação de alguns segmentos e etc., um pessoal que é mais atrelado à ideia clássica, à primazia do DNA e etc. Então hoje nós temos um tema muito importante para falar, é o tema 5 da nossa aula, o parentesco socioafetivo. Vou apresentar aqui os meus queridos alunos e amigos, a Clenilda, que está aqui com a gente, o João, meu xará, e a Rosineide, participando mais uma vez aqui das nossas aulas e desse nosso programa Saber Direito. Eles tiram a dúvida aqui comigo. Você também pode tirar a dúvida mandando e-mail para a gente, para o saberdireito@stf.jus.br. Não deixe de mandar e-mail, não. A gente gosta de ter esse contato com vocês, a gente quer sanar essa sua dúvida. Você que é estudante de direito, você que não estuda direito, gostou do tema, é um tema que envolve o nosso dia a dia, manda e-mail para a gente, para o saberdireito@stf.jus.br. Só lembra, o que eu falo sempre, só lembra de identificar quem é o professor, sou eu, né, o João Aguirre, e qual foi a aula. A aula hoje é de parentesco socioafetivo. Então não esquece de identificar quando você mandar o e-mail para o saberdireito@stf.jus.br, João Aguirre, aula de parentesco socioafetivo. Ótimo. Na última aula nós falamos da questão da investigação de paternidade. Nós discutimos pontos polêmicos ali relacionados à questão de investigação de paternidade. Falei que ela é a forma de reconhecimento judicial, é a tutela processual desse direito à personalidade, né? Que o direito de investigar a paternidade é um direito à personalidade, é o direito à identidade, está garantido pelo nosso ordenamento, ele é inafastável e a tutela processual desse direito, ela aparece através da chamada ação de investigação de paternidade. Nós discutimos nessa nossa última aula, na quarta aula, na aula 4, que a competência para ajuizar essa ação é uma competência determinada em razão da possibilidade de se pleitear alimentos ou não. Se a ação de investigação de paternidade estiver acumulada com alimentos, nós vamos aplicar a súmula 1 do STJ, que determina que o foro competente é o foro domicílio ou residência do alimentando. É a súmula 1 que, no fundo, acaba aplicando o artigo 100, inciso 2 do Código de Processo Civil. O artigo 100, inciso 2 do Código de Processo Civil estabelece que, nas ações de alimentos, o foro competente é o foro do domicílio do alimentando. Alimentando é aquele que está pleiteando a pensão alimentícia. Então, nós discutimos essa questão da competência e dissemos também que, se a ação não tiver acumulada com alimentos, se for só uma ação de investigação de paternidade, daí não vai ter esse foro privilegiado, daí não vai ter o foro privilegiado do artigo 100, inciso 2, daí a gente deve ajuizar a ação no foro comum, que é o do artigo 94 do Código de Processo Civil, o foro do domicílio do réu. Então, se tiver alimentos na ação de investigação de paternidade, e nós vamos discorrer sobre isso um pouquinho mais hoje, se tiver alimentos, a gente ajuiza essa ação no foro do domicílio ou residência do alimentando. Se não tiver, é o foro do domicílio do réu. Nós também discutimos uma questão relacionada à legitimidade, quem é que pode ajuizar ou não essa ação, é o filho, mas se tem admitido que o neto também ajuize essa ação, isso é uma questão importante, esse entendimento do STJ é o entendimento que está aparecendo com uma certa frequência agora, e também é muito louvável esse entendimento. Isso é uma questão relacionada à legitimidade ativa, quem é que vai figurar no polo ativo da demanda, então seria o filho, eventualmente o neto, tá? E também tivemos uma discussão acerca da legitimidade passiva. É o pai que figura, o suposto pai, né, que vai figurar no polo passivo dessa demanda. Mas, eventualmente, esse suposto pai pode ter falecido. Esse suposto pai pode ter falecido. E daí a gente vai ter um outro problema, que é contra quem eu vou ajuizar se ele está morto.
a ação aí, na hipótese de falecimento do suposto pai, não deve ser ajuizada contra o espólio, deve ser ajuizada contra os herdeiros do falecido e não contra o espólio. E daí nós vamos pedir para produzir a prova pericial, fundamentada no exame de DNA, e daí nós vamos ter a dificuldade de produzir essa prova. Se for possível a exumação do corpo, a exumação do cadáver, é dessa forma que será realizado o exame de DNA. Agora, se não for possível, por exemplo, nas hipóteses de cremação, aí deve-se promover, intentar a produção da prova do exame de DNA contra os herdeiros, que podem sim se recusar a se submeter a esse exame. Daí eu não posso aplicar a súmula 301 da STJ, porque ela se refere à recusa do suposto pai, daí eu teria que aplicar os artigos 231 e 232 do Código Civil. Falando também na questão da possibilidade ou não de se prescrever essa ação de investigação de paternidade, chegando à conclusão de que ela não prescreve, tratando da súmula 149 do STF, e aí a gente consegue construir todo um embasamento, um arcabouço, para a gente começar a entrar na questão que é o cerne dessa nossa última aula, que é o que eu gostaria muito que ficasse guardado na memória de vocês. É a questão da proteção, da tutela, da parentalidade socioafetiva. Eu já falei várias vezes ao longo desses nossos encontros, dessas nossas 4 primeiras aulas, essa é a 5ª, né? Eu já falei várias vezes que a paternidade se constrói. Não é só a paternidade. Essa relação de parentalidade, ela se constrói ao longo do tempo, através das relações humanas, das transformações, da transmissão de valores, de educação, da assunção de deveres. Isso não se resolve apenas com o código genético, isso não se resolve apenas com o DNA. Não é que eu seja contra o exame de DNA, nem que a doutrina majoritária hoje seja contra o exame de DNA. Muito pelo contrário, a gente é a favor desse avanço da tecnologia, quando ele vem ajudar o direito, quando ele vem ajudar as relações humanas, é importante saber a sua origem genética, especialmente em casos extremos, como eu já falei, o caso de um transplante de medula, por exemplo, que o sujeito precisa buscar alguém que seja compatível, então daí é fundamental ele saber a sua origem genética, mas mesmo que não tenha essa premência, esse risco à vida, à integridade física, à saúde, é fundamental que a pessoa conheça a sua origem, saiba da sua identidade, busque saber de onde ela veio, né? Agora, esse vínculo biológico não é o que traduz eminentemente a questão da paternidade e, vamos ampliar isso, não é o que traduz eminentemente a questão da parentalidade. O nosso ordenamento, como eu falei em aulas anteriores, ele está fundamentado no paradigma existencialista, na tutela da pessoa e na preservação da sua dignidade. Um princípio fundamental para o direito de família é o princípio da afetividade. Lógico que a gente tem outros princípios fundamentais, a diretriz primeiro do nosso ordenamento, que traz a tutela da dignidade humana, então o princípio da dignidade humana é um princípio prioritário do nosso ordenamento, o princípio da liberdade para escolher com quem você vai se relacionar, para a liberdade para estabelecer o seu planejamento familiar. Esse princípio é fundamental, por exemplo, para se reconhecer, e eu acho mesmo que tem que ser reconhecida como família, porque é família, a união entre pessoas do mesmo sexo, assim como a união entre pessoas de sexos distintos, não pode haver distinção entre elas, porque a pessoa tem que ter liberdade para fazer o seu projeto de vida, para buscar o seu ideal de vida digna, ela não deve ser tolhida por uma ingerência indevida do Estado. Então esse é um princípio fundamental. O princípio da solidariedade familiar também é outro princípio fundamental no direito de família, mas é fundamental esse princípio da afetividade. As relações de afeto que se constroem ao longo do tempo, esse afeto que não se traduz só em carinho, se traduz em cuidado, em transmissão de valores, na formação da pessoa, na formação de um núcleo familiar que permita a pessoa
desenvolver da forma plena a sua personalidade, sem restrições, sem discriminações, sem preconceitos, sem limitações. É isso que é o essencial na família. Por isso que a família é a base da sociedade. Porque se pretende a construção de uma ordem jurídica justa, solidária, de uma sociedade que seja solidária e que as pessoas possam desenvolver a sua personalidade na plenitude. E o núcleo familiar é essencial para isso. Um sadio núcleo familiar, fundado em solidariedade, em afeto, em amor, em valores. Esse núcleo familiar deve ser preservado. Não é a verdade biológica que vai permitir o pleno desenvolvimento da personalidade da pessoa. É esse dia a dia, essa transformação, essas relações intersubjetivas é que vão permitir que isso aconteça. Por isso que é necessária a tutela da parentalidade socioafetiva. Por isso que a gente diz hoje que o pai é quem cria. Na verdade, a gente diz isso há muito tempo, porque essa é a realidade. Essa é a voz do povo, é a sabedoria popular. A sabedoria popular, ela tem ciência, o povo tem ciência de que essa relação é construída ao longo do tempo. E não é só o pai quem cria, não. Hoje, como a gente tem problemas em relação, com dificuldade de saber às vezes quem é a mãe também é quem cria. A família, ela não se desenvolve só com relação também ao pai e à mãe, existe a possibilidade de desenvolvimento de relações familiares que vão mais amplas, que ganham uma amplitude maior do que só a relação pai e filho. É por essa razão fundamental que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele foi alterado em 2009 para se inserir no parágrafo único do artigo 5º um conceito de uma outra família, a chamada família extensa ou ampliada. Deixa eu explicar isso, porque isso vai ser importante para a gente construir esse arcabouço básico, esse alicerce básico, para a gente entender o que é a parentalidade socioafetiva. No ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, eram reconhecidas duas formas de família, a família natural e a família substituta. E o ECA determinava que a criança e o adolescente prioritariamente ficassem sob os auspícios, sob a tutela da família natural. É direito básico da criança e do adolescente ficar com a sua família natural. E o que é a família natural que está lá no caput do artigo 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente? A família natural é aquela família formada por qualquer dos pais e os seus descendentes. Então, a família que está expressa pelo parentesco em linha reta, o pai, o filho, o avô, o neto e assim vai. A família é formada por qualquer dos pais e seus descendentes. E em situações extremas, e só de forma excepcional, se deveria tirar a criança ou adolescente do convívio com essa família natural e se colocar essa criança ou adolescente numa família substituta. Como essa é uma medida extrema, ela deve ser tomada só em caráter excepcional. Sempre que o convívio com a família natural ele fosse prejudicial à criança e ao adolescente. Porque é direito da criança e do adolescente permanecer com a sua família natural. Só que ao invés de se verificar que o convívio do filho com o pai e com a mãe é ruim, é prejudicial a ele, já determinar que essa criança vai para uma família substituta, sempre se preservou o interesse dos menores. Aí menor é um termo ruim, porque traz uma carga pejorativa, ele não é menor, ele é maior, ele merece uma prioridade fundamental, então vamos chamar de criança e adolescente ao invés de chamar de menor. Sempre se preservar o interesse da criança e do adolescente, ao invés de mandar direto para uma família substituta que ele não conhece, etc., tentar manter uma relação com parentes com quem ele mantém relação. Ao invés de ser a família formada pelos pais e descendentes, chega lá, pega um tio, pega um parente por afinidade, por afetividade. Por isso que em 2009 se ampliou esse conceito de família natural e se criou a chamada família extensa ou ampliada. Se inseriu no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, um parágrafo único no artigo 25, para ampliar o conceito de família. Entende-se também por família extensa ou ampliada aqueles parentes que mantêm com a criança ou adolescente uma relação de afeto e de afinidade. Então, ao invés de chegar e colocar um estranho nessa relação, olha, os pais, por exemplo, são viciados em droga, o convívio deles com o filho é altamente prejudicial, vamos tirar e colocar numa família que ele não conhece, vê se não tem alguém mais próximo. Vê se não tem alguém que está ali, que cumpre esse papel que os pais não estão cumprindo, mesmo que essa pessoa
não tenha com a criança ou adolescente um vínculo biológico. Não vamos tomar uma medida extrema de tirar a criança ou adolescente desse relacionamento que é bom para ela, que permite que ela desenvolva sua personalidade, e colocar um ser estranho nessa relação. Impor a criança ou adolescente esse relacionamento que não é o relacionamento desejado por ela. Existe um outro parente que mantém com ela a relação de afetividade, de afinidade, e que essa relação deve ser preservada. Mesmo que esse parente não tenha nenhuma relação sanguínea, mesmo que seja o padrinho, vamos manter aí, né, família extensa ampliada. Isso, para mim, é a concretização da ideia de parentalidade socioafetiva, preservação dos laços socioafetivos. O biológico é importante? É importante saber de onde a gente vem? É importante saber a nossa linhagem histórica? Mas o fundamental para um pleno e sadio desenvolvimento é essa relação de socioafetividade. Por isso que a gente faz essa distinção entre genitor e pai, ou genitora e mãe. Eles cedem os genitores cedem material genético. O pai, a mãe e até os parentes socioafetivos, eles transformam essa relação da biologia para a solidariedade, para a afetividade. E é essa ponte que é fundamental, essa ponte que é fantástica. Um grande doutrinador alemão, um grande filósofo alemão, Jürgen Habermas, ele diz o seguinte, que se o direito é aquilo que a busca do direito é aquilo que é bom para todos, a justiça seria uma ponte entre a solidariedade e o direito. Fazer uma ponte entre a solidariedade e o direito seria o ideal de justiça, buscar aquilo que é bom para todos. E é essa ideia que deve pautar a questão do reconhecimento da parentalidade socioafetiva e da paternidade socioafetiva. Se existe essa relação de afeto, de solidariedade, de amor em si, isso deve ser preservado, em detrimento de outras relações. Então, agora para a gente tomar uma ideia mais prática. Eu falei para vocês nos nossos encontros anteriores que a paternidade, e a gente pode estender isso para depois para falar em maternidade, parentalidade, mas vamos começar com a paternidade. A paternidade, ela pode ser jurídica, biológica e socioafetiva. Que o ideal seria que as três fossem as mesmas, né? As três fossem concordes aí. O pai jurídico é também o pai biológico e é também o pai socioafetivo. Mas a gente vê várias situações em que a paternidade jurídica e a biológica não são as mesmas. E daí surge a necessidade de se resolver esse dilema. A solução só em favor da paternidade biológica é a solução mais fácil, mas é a solução menos adequada. Por que mais fácil, João? Porque é fácil chegar lá e mandar fazer um exame de DNA e falar o seguinte, ó, o pai é ele, e acabou-se. Só que esse exame de DNA está me trazendo a verdade biológica, mas não a verdade dos fatos, mas não a verdade real. Eventualmente ele é o genitor, mas ele não é o pai. E essa distinção faz toda uma importância. Essa distinção ela é crucial para a gente solucionar alguns problemas, como aquele que eu citei para vocês, do marido que registrou a filha como se fosse dele, entendendo que era sua filha, sempre lhe foi dito que era sua filha, e depois de anos ele descobre que ele tinha sido traído pela mulher, que agora quer anular esse registro de nascimento. E ele está falando o seguinte, olha, isso vai ser uma violência contra mim, eu sou o pai desta criança. Nesse caso, essa verdade não pode ser afastada em favor da biologia, em favor da verdade genética. Isso não deve ser afastado. Deixa a moça saber quem é o pai biológico dela, mas o pai verdadeiro mesmo, deixa ela saber quem é o genitor. Mas o pai verdadeiro, aquele que construiu a relação, é esse. E se perguntar para a moça, ela vai entender que o pai é ele. Porque eu conheço casos em que isso aconteceu. Eu conheço um caso aí em que uma moça ela foi registrada pelo namorado da mãe, porque o segundo namorado da mãe, porque o primeiro namorado da mãe teve relação sexual com ela, a mãe engravidou e ele sumiu. Quando falou que estava grávida, ele sumiu. E daí a mãe tinha um namorado antigo, acabou voltando, e ele apaixonado, como todos os homens, né? Homem é paixão, se entrega na relação. Ele apaixonado, ele falou o seguinte, olha, vamos casar e eu vou reconhecer esse filho como se fosse meu. Mesmo que ele não seja meu biologicamente, eu te amo, vou reconhecer e vou dar tratamento como se ele fosse meu. E a mãe casou, e ele reconheceu, é crime? É.
mas tem um valor primeiro que vai ser tutelado, né? Que é a solidariedade, a afetividade. Ele reconheceu, era uma menina, e passou os anos verificando, trazendo essa relação de socioafetividade. Sempre tratou a filha como se fosse filha, ela tratou como se fosse pai, o registro dizia isso, a relação socioafetiva também dizia isso. Com o passar do tempo, essa moça cresceu, sempre soube que ele não era o pai biológico e acabou ganhando bastante dinheiro. Ela escolheu uma profissão, aí acabou ganhando bastante dinheiro. O pai biológico ficou sabendo disso e estava precisando de dinheiro. O que ele fez? Ele quis reconhecer a filha como se fosse dele. E ela era efetivamente a filha biológica dele. Ele era o genitor, mas a própria filha se negou. É o que eu falei para vocês na minha segunda aula. O artigo 1614 estabelece que para que seja reconhecido o filho maior, ele tem que dar o consentimento. E ela não deu o consentimento, porque ela falou o seguinte, olha, pode sair que o DNA é dele. Porque minha mãe falou que ela nem se submeteu ao exame de DNA, mas minha mãe falou que é dele. Meu pai falou que é dele, mas ele não é o meu pai, ele é o meu genitor. Eu nasci porque ele cedeu material genético, mas quem me criou, quem foi meu pai, quem assumiu essa posição, foi esse sujeito aqui que me registrou como filho e que até hoje me trata como se filha fosse. Esse aqui só está me tratando porque ele está querendo dinheiro. Ele não é o meu pai. Ele é o meu genitor. Essa é a verdade dos fatos. É o que eu falo para vocês. Eu não sou contra a verdade biológica. Eu acho que ela é fundamental. Mas ela não é a solução para todos os males. Ótimo, João. Já entendi isso. Mas e agora? Como é que se constrói essa relação de socioafetividade? Eu tenho alguns critérios jurídicos para verificar se é socioafetivo, ou vai assim, sem nenhum critério? Ah, eu achei que é socioafetivo, então é socioafetivo e acabou-se. Não. A doutrina construiu isso ao longo do tempo. Os tribunais também. Muito embora, em alguns casos, a gente vai discutir alguns requisitos. Para essa ideia da socioafetividade, eu aconselho que vocês leiam um livro que é fantástico, que é de um dos grandes doutrinadores brasileiros, de um dos grandes juristas do Brasil, se não do maior civilista, o professor Luiz Edson Fachin de Curitiba. Ele tem 2 livros de filiação socioafetiva que são fantásticos e eu aconselho vocês a procurarem. Um deles já está esgotado, vocês vão achar em sebo, mas eu aconselho. É o professor Luiz Edson Fachin, que é fantástico. Outro professor também, que é um grande doutrinador, é o professor Gustavo Tepedino. Ele escreve nos seus temas de direito civil, ele fala sobre a Constituição e sobre esse viés existencialista da nossa norma constitucional. São 2 grandes ícones do nosso ordenamento jurídico, o professor Luiz Edson Fachin e o professor Gustavo Tepedino, e eu aconselho que vocês pesquisem a obra de ambos. O professor Luiz Edson Fachin nos traz essa ideia de paternidade socioafetiva há bastante tempo. Sempre empunhou essa bandeira. E ele faz um resumo histórico dessa ideia, e ele nos traz a ideia de que, para a parentalidade socioafetiva, sempre se buscou o que é chamado de posse de estado de filho. O que é a posse de estado de filho? Repare, ele não vai dizer, nós depois vamos concluir, ele não vai dizer que tem que ter a posse de estado de filho, mas que historicamente se falou na questão da posse de estado de filho. A posse de estado de filho é uma situação em que o filho ele demonstra faticamente que ele tem uma relação com aquele pai, uma relação de filiação, e vice-versa. A posse de estado de filho ela teria 3 requisitos a serem comprovados. Quais seriam os 3 requisitos para comprovar a posse de estado de filho que comprovariam a paternidade socioafetiva? Seriam 3 requisitos. Primeiro, o nome. O segundo, o tratamento. E o terceiro, a fama ou reputação. Eu repito, para que se caracterizasse a posse de estado de filho, seriam necessários 3 requisitos. O primeiro deles, o nome, o segundo deles, o tratamento, e o terceiro, a fama ou reputação. O que é que isso significa? Primeiro deles, para que se caracterize a posse de estado de filho, é necessário que esse filho tenha o nome do pai. Traduzindo, era necessária a paternidade jurídica. Isso nós vamos discutir. E esse também não é o entendimento do professor Fachin no todo, nem da professora Maria Helena Diniz, nem da professora Gisela, do professor Flávio Tartucci. Esse não é o entendimento que eu necessariamente preciso, obrigatoriamente, da paternidade jurídica. Mas com a paternidade jurídica eu já tenho um elemento que é essencial, que seria o nome. Ou seja,
o pai deu ao filho o seu nome. Além desse elemento, seria necessário também o tratamento. Então, o primeiro elemento seria o nome, o primeiro requisito seria o nome. O pai reconhece o filho como se fosse dele, registra com o seu nome. O segundo seria o tratamento. O que é o tratamento? A análise do caso concreto, a análise casuística, ela demonstraria que o pai dá ao filho um tratamento de filho e o filho dá ao pai um tratamento de pai. Ou seja, a relação entre esses dois sujeitos é uma relação de pai e filho. Todos verificam que essa relação está concretizada ao longo dos tempos. Esse seria o segundo requisito. O primeiro, nome, o segundo, o tratamento. E o terceiro? O terceiro seria a fama ou reputação. O que significa isso? Significa que eles têm que ser celebridade? Que eles têm que virar Big Brother? Não. Né? Pelo amor de Deus, nesse país agora que se dá uma importância enorme para a celebridade, todo mundo já acha que é celebrity, né? Isso é um terror. Isso não significa que eles têm que ser celebridade, gente. Significa que a reputação, a fama, ou seja, aos olhos da sociedade, aos olhos das pessoas que têm relação, que têm convívio com eles, os dois são pai e filho. Se esses três requisitos estivessem conjugados, o filho tem o nome do pai, eles se dão um tratamento de pai e filho, a sociedade os vê como pai e filho, estaria caracterizada a posse de estado de filho, e daí a gente teria uma paternidade socioafetiva. E nesse caso ela seria inatacável porque ela está conjugada com a paternidade jurídica. Esses seriam os critérios básicos para o reconhecimento da paternidade socioafetiva, a chamada posse de estado de filho. Hoje, o que se discute é se é necessário efetivamente que o pai tenha reconhecido o filho como seu e tenha lhe dado nome, ou se é possível que mesmo sem a paternidade jurídica se possa reconhecer a paternidade socioafetiva. Essa é uma questão que eu vou deixar para um pouquinho mais para frente. Vamos começar com a solução do caso mais simples, quando existe o nome. Então, a ideia hoje seria a seguinte: se eu tiver uma paternidade jurídica consolidada e conjugada à paternidade socioafetiva, essa paternidade seria inatacável, mesmo que a biológica não seja a mesma. Então, traduzindo, se o pai reconheceu o filho como se fosse seu, deu ao filho seu nome, o trata como filho, ele o trata como pai, eles têm essa relação de socioafetividade, a sociedade os vê como pai e filho, nós temos a paternidade jurídica e a socioafetiva. Nesse caso, está construída a paternidade. Isso é uma relação de paternidade e é uma relação de filiação na sua plenitude. Pouco importa que o DNA seja diverso, pouco importa que o DNA seja distinto. O que vai prevalecer nesse caso é a verdade social agregada à verdade jurídica. Então, daí, com essa base, não se deve negar que o filho possa buscar a verdade biológica, mas a busca por essa verdade biológica vai trazer ao filho o direito de conhecer a sua origem genética, mas não o direito de desconstituir essa paternidade. A partir daí, gente, eu tenho um critério que é bastante importante, é bastante concreto para evitar a ocorrência de decisões que seriam absolutamente injustas e absolutamente contrárias a toda a base axiológica, todos os valores que estão informando o nosso ordenamento jurídico. Eu explico aonde eu quero chegar. O artigo 1601 do Código Civil, ele traz uma disposição relacionada à chamada ação negatória de paternidade. O que é a ação negatória de paternidade e quando ela tem cabimento? A ação negatória de paternidade é a ação que deve ser intentada pelo pai, que reconheceu o filho para negar essa paternidade. Ele reconheceu e agora ele quer negar que ele é o pai. Ele foi induzido a erro, ele achava que era o pai, etc. e tal. Essa ação, ela tinha um prazo absolutamente exíguo no Código Civil de 16.
o pai podia negar essa paternidade se ele estivesse presente ou ausente, e o prazo era de 2 ou 3 meses contados do casamento. Se ele estivesse presente 2 meses, se ele estivesse ausente no nascimento, era de 3 meses contados do casamento. Com a mudança do ordenamento jurídico, com a mudança do Código, o artigo 1601 estabeleceu que essa ação é uma ação imprescritível, trazendo para o nosso ordenamento a ideia de que a qualquer tempo o pai pode negar a paternidade. Essa disposição, esse dispositivo legal, ele recebe várias críticas. Eu, por exemplo, sou um dos que critica esse dispositivo de forma bastante acentuada. Por quê? Porque ele não leva em consideração a possibilidade da construção da parentalidade socioafetiva. Ele permite que um pai, 30 anos depois, tente negar a paternidade. Vou contar um caso para vocês, um exemplo, para vocês terem uma certa ideia do que pode acontecer em razão da adoção dessa norma de forma integral, da aceitação de que a ação de negatória de paternidade, ação negatória de paternidade, seja imprescritível. O José teve um relacionamento com a Maria há 30 anos atrás, nasceu, a Maria engravidou, eles não eram casados, e ele resolveu casar com a Maria. Tá? Casou com a Maria contra a vontade da mãe dele. A mãe dele sempre falou o seguinte: esse filho nasceu, essa Maria aprontou com você, ele não é seu, tal. E o José falou o seguinte: mãe, eu amo Maria, vou casar com ela, o filho é meu, se você quiser estar bem comigo, você reconheça o filho como se fosse meu. Nasceu o filho, ele deu o mesmo nome ao filho, José Júnior, por exemplo. Tá? E viveu feliz para sempre com a Maria e com o José Júnior. Quando o José Júnior fez 25, casou, teve um filho e deu o nome do pai, em homenagem ao pai, José Neto. Tá? O único problema nessa relação do José é que ele tinha uma relação péssima com a mãe dele. A mãe dele virava e falava, volta e meia ela falava que o filho não era dele, que não era a cara dele, que não era neto dela, etc. E tal. Maria morreu 30 anos depois, teve câncer e veio a falecer. Tá? E o José ficou possesso com a mãe dele, porque a mãe dele sequer foi ao enterro da Maria, dizendo que a Maria tinha mentido para o José, que o filho não era dele, etc. E tal. E daí o José, envaidecido e enraivecido, falou o seguinte para o filho: filho, eu nunca fiz isso porque sua mãe estava viva, mas agora eu quero fazer. Eu quero entrar com massa, eu quero fazer o exame de DNA para esfregar na cara da sua avó que você é meu filho. O filho dele, acho que já desconfiado, falou: pai, pensa bem. Né? Ele falou: não, eu quero fazer isso. O que ele fez? Fez o exame de DNA e deu que a mãe dele estava certa, que o filho não era filho dele. Isso é um caso hipotético, né, gente? Eu criei essa história aqui para vocês terem uma ideia. E daí? Ele, para se vingar de uma coisa que a Maria tinha feito há 30 anos atrás, Maria está morta, enterrada, ele agora poderia entrar com uma ação negatória de paternidade para negar que ele é pai do José Júnior, pedir para mudar o nome do José Júnior para não ter o sobrenome dele e, por consequência, mudar o nome do José Neto. Se você assumir de maneira absoluta que essa ação negatória de paternidade é uma ação imprescritível, você poderia permitir que um pai, 30 anos depois, 40 anos depois, entrasse com uma ação contra o filho para negar essa paternidade, desconsiderando o fato de que durante 30, 40 anos ele foi o pai. Eles criaram uma relação de afetividade que é inatacável. Pouco importa que a verdade biológica não seja a mesma. É essa bandeira que a gente levanta contra essa imprescritibilidade da ação negatória de paternidade. A ação negatória de paternidade tem que estar sujeita ao decurso de prazo. Por quê? Porque quanto maior o tempo, mais forte se consolidam os vínculos de socioafetividade. Então, essa é uma crítica bastante contundente que a gente faz à ação negatória da paternidade para permitir o reconhecimento da paternidade socioafetiva. Nesse exemplo que eu dei para vocês, hipotético, o José tinha reconhecido o filho como se fosse. Então, a gente tinha a posse de estado de filho concretizada com o nome, o tratamento e a fama. Ele tinha dado o nome, eles tinham o tratamento de pais e filhos, e a sociedade os via como pais e filhos, e até avô e neto.
Agora vamos pensar numa outra situação excepcional. O nome é requisito inafastável para o reconhecimento da paternidade socioafetiva? É preciso que o pai dê efetivamente o nome? Ou é possível se reconhecer uma parentalidade socioafetiva, uma paternidade socioafetiva nesse exemplo, mesmo que o pai não tenha registrado o filho como se fosse seu? Então o sujeito sabe que o falso registro de nascimento é crime, mas ele acolhe uma criança e dá a essa criança todo o suporte que um pai daria. A mãe também é o chamado filho de criação. E todos os filhos naturais desse casal, os outros 3, 4 filhos naturais desse casal, sabem que esse filho de criação é um filho, sempre foi tratado como se fosse filho, sempre teve os mesmos direitos, sempre teve a mesma proteção, sempre recebeu a mesma forma de afeto, de carinho, de solidariedade, de amor e etc. e tal. Agora, esse pai morre. Esse pai morre e os filhos, querendo diminuir o número de herdeiros que vão dividir a herança, fala o seguinte: ele não é herdeiro porque o sangue não é o mesmo, sequer tem o nome do meu pai, ele nunca foi herdeiro. Nesse caso, se deve permitir que a relação de sócio-afetividade seja tutelada. É importante que se proteja essa relação. É importante que se dê a esse filho de criação o reconhecimento que foi dado pelos pais, os verdadeiros pais, não pelos genitores. Os genitores sumiram, desapareceram, mas a relação de paternidade e de maternidade está ali. E se o pai e a mãe reconheceram como se fosse filho, trataram como se fosse filho, o direito não deve fechar os olhos a essa realidade inquestionável. A gente não pode esquecer o que dizia um outro grande doutrinador, falecido há pouco, o professor Antônio Junqueira de Azevedo. O que a gente não pode esquecer é o seguinte, é que o direito é um sistema de segunda ordem. Ele está subordinado ao sistema de primeira ordem. Qual é o sistema de primeira ordem? É a vida social. O direito reflete o que acontece na vida social. Uma ordem jurídica justa tem que dar guarida, tem que dar tutela, tem que dar amparo para o que está acontecendo na vida social. E não o contrário. Não é o direito que vai determinar o que vai acontecer na vida social de forma inquebrantável. Não é o direito que vai determinar quais são as formas de família que devem ser reconhecidas, que devem ser tuteladas. O direito tem que tutelar todas as formas de família. E tem que dar primazia àquelas relações que estão pautadas pelo afeto, pela solidariedade, pelo amor. É isso que importa na construção de um núcleo familiar que seja saudável, de um núcleo familiar que é aquele que se espera no nosso ordenamento. Então, cabe ao operador do direito, e isso eu digo para vocês que estão aprendendo direito agora, eu tenho alunos aqui do primeiro ano de direito, eu tenho alunos do segundo, eu tenho gente que não estuda direito, cabe ao operador de direito buscar a construção dessa ordem jurídica e levar em consideração que a vida social traz situações fáticas que merecem ser tuteladas. E que a diretriz primeira dessa tutela é a tutela da dignidade humana. E a dignidade humana tem que ser tutelada de forma plena. Por isso que eu estou dizendo, se construiu uma relação de paternidade socioafetiva, de maternidade socioafetiva, de parentalidade socioafetiva, mesmo que eventualmente a paternidade jurídica não esteja consolidada, não se deve fechar os olhos para essa relação. Porque isso pode trazer soluções absolutamente iníquas e injustificadas. Então, nesse caso, o direito deve trazer solução para esse tipo de questão. Ok? Em ordenamentos estrangeiros, tais como a França e Portugal, se a paternidade jurídica, então o reconhecimento do filho que tem o nome, ela estiver agregada à paternidade socioafetiva, ela é inatacável. O que eu discuto um pouquinho seria o fato de que nesse ordenamento se exige um prazo mínimo para que se construa essa relação de socioafetividade. E eu sou contra um pouco essa questão de fixação de um prazo mínimo para o estabelecimento de uma relação familiar, para o estabelecimento de uma relação humana. Tratar as relações humanas como relações exatas. Por exemplo, se eu fixar um prazo de 5 anos para se estabelecer uma paternidade socioafetiva, é possível que uma relação de pais e filhos de 4 anos e 8 meses não seja tutelada, ao passo que ela talvez fosse até mais concreta do que uma relação de um pai e um filho de 5 anos e 1 dia.
Então, cabe ao julgador, casuisticamente, verificar se existe ali uma paternidade, uma parentalidade socioafetiva. Não vamos resumir a situação do pai. Vamos estender para a parentalidade socioafetiva. Vocês que estão aí no primeiro ano da faculdade, vocês têm que levar em consideração o seguinte: quando o legislador ele edita uma lei, ele pega um comportamento médio, um comportamento padrão, que ele acha que é o razoável. Ele pega a média, é o chamado homem médio, ou o bônus pater familia. Então, numa população de 200 milhões de habitantes, ele vai pegar um comportamento médio. E existem situações que não estão especificamente amparadas nessa média. E essas situações não podem ser afastadas de plano sem se verificar a situação concreta com base nos valores que estão informando o nosso ordenamento. A desembargadora Rosa Maria de Andrade Neri, lá do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ela tem um livro sobre fundamentos do direito que é fantástico, e ela diz que se deve buscar, o julgador deve buscar a epiqueia, que vem lá do grego. O que seria a epiqueia? Epiqueia, ela traduz como aquele temperamento que o julgador, que o juiz, em primeira instância, deveria fazer entre a justiça legal e a justiça do caso concreto. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer com isso que, às vezes, a norma que está posta não traz a solução exata para o caso concreto. O caso concreto não se adequa exatamente à norma. Por quê? Porque o legislador pensou em uma situação que vai tutelar 200 milhões de pessoas. E, nesse caso especificamente, o que está posto ali pode não solucionar o caso concreto. Então, caberia ao julgador promover esse temperamento. Promover esse temperamento de acordo com o que está expresso na norma escrita e trazer esse temperamento para a situação concreta. Isso seria a epiqueia. E esse temperamento deve ser realizado de acordo com a base axiológica do nosso ordenamento. A base de valores que está informando o nosso ordenamento. Essa base de valores, ela sofreu uma mudança considerável, uma mudança brutal com a Constituição de 88. A Constituição de 88 quebrou o antigo paradigma clássico, que é a tutela do patrimônio. Antigamente, todo o ordenamento jurídico estava construído para a proteção e preservação do patrimônio, preservação da propriedade como um direito absoluto, preservação do contrato, a liberdade de contratar, mas o pacto conservando o contrato também como norma absoluta e inquebrantável. Uma única forma de família, a família formada pelo casamento. Tudo isso para se proteger a questão primeira que era importante no ordenamento clássico, que era o patrimônio. A Constituição Federal de 88 rompeu com esse paradigma, quebrou o paradigma clássico do direito. Hoje não se protege primordialmente, não se preserva primordialmente o patrimônio. O que deve ser preservado é a existência da pessoa e não uma existência qualquer, uma existência digna. É o paradigma existencialista. A diretriz primeira do nosso ordenamento, repito, é a tutela da dignidade humana, em toda a sua plenitude e com todas as suas consequências. E essa tutela da dignidade humana, ela passa pela preservação dos núcleos familiares e do pleno desenvolvimento da personalidade da pessoa. Nesse caso, isso se concretiza através da tutela da parentalidade socioafetiva. Porque é a parentalidade socioafetiva que vai permitir esse pleno desenvolvimento. Eventualmente, ela está conjugada com a paternidade jurídica e, no meu entendimento, nesse caso, ela seria inatacável. Se a paternidade jurídica e a socioafetiva, elas estão conjugadas, isso é inatacável. Não caberia ao julgador quebrar esse vínculo de paternidade, mesmo que a biológica fosse distinta. O que restaria ao julgador é permitir ao filho investigar a sua origem genética. Essa é a questão da paternidade biológica. Mas se as duas estão conjugadas, jurídica e socioafetiva, não há o que se discutir. Em meu entendimento ainda, continuando, a paternidade socioafetiva deve prevalecer mesmo na hipótese de eventualmente não haver o registro do nascimento em nome desse pai. Se ao longo do tempo, ou da mãe, a parentalidade, se ao longo do tempo se construiu essa relação de parentalidade,
É isso que deve se buscar tutelar. É essa questão da socioafetividade que deve ser a diretriz. Isso já tem aparecido nos nossos tribunais. O STJ tem julgados vários tratando da questão da socioafetividade. Os tribunais estaduais também, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Goiás, eles também têm reconhecido a tutela da socioafetividade, da parentesco socioafetivo, e até decidido em favor do parentesco socioafetivo em detrimento da paternidade biológica. Então esse é o ponto que eu queria construir, que eu espero ter construído com vocês ao longo desses nossos encontros. Existe a relação de parentesco, tutelada pelo nosso ordenamento. No Código Civil, o parentesco pode ser natural, civil ou por afinidade. Para a gente lembrar, o parentesco natural é o parentesco biológico, o parentesco civil é o parentesco de qualquer outra origem, e aí a gente vai incluir a adoção, o parentesco decorrente da reprodução assistida heteróloga, e especialmente o parentesco socioafetivo. E existe também o parentesco por afinidade, que é aquele que se estabelece com os parentes dos cônjuges ou companheiros. É nessa construção aqui que a gente deve estabelecer as relações de parentesco, dando uma prioridade aí para a questão da socioafetividade, de acordo com os valores que eu acabei de falar para vocês. No que tange a questão da paternidade, para a gente poder fazer uma conclusão aqui geral desses nossos encontros, no que tange a questão da paternidade, é importante a gente lembrar que o reconhecimento de paternidade pode ser voluntário ou pode ser judicial. O reconhecimento voluntário se dá através do que é chamado de perfiliação e o judicial através da ação de investigação de paternidade. E terminamos aí fazendo a conclusão dessas nossas aulas, tratando especificamente do parentesco socioafetivo. Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero ter conseguido trazer essas ideias para vocês de forma competente. E eu vou perguntar aqui para os meus alunos se ficou alguma dúvida para vocês. Professor, como se constitui os parentescos socioafetivos? Então, a pergunta da Clenilda é uma pergunta importante para a gente finalizar aqui, reiterar. Em tese, se exigiria a prova da posse de estado de filho, com aqueles 3 elementos, o nome, o tratamento e a fama. Então, o filho teria que ter o nome do pai, o pai teria que ter registrado esse filho como se eu fosse. Além disso, teriam que ter um tratamento de pai e filho, né, uma relação entre eles, uma relação de pai e filho. Então, uma questão que está restrita a ambos. E também com relação à sociedade, a fama, a reputação, à sociedade, aquelas pessoas que os veem como pai e filhos. O que eu falei para vocês é que o nome não é um elemento essencial e intransponível. É possível que se construa essa paternidade socioafetiva sem necessariamente que o pai tenha registrado. Quando registra fica tudo mais fácil, mas eventualmente o ordenamento não deve fechar os olhos para uma hipótese em que o nome não é o mesmo, mas que todos os outros requisitos acabam comprovando a parentalidade, a paternidade socioafetiva. Mais alguma pergunta? Professor, existe reconhecimento de parentesco socioafetivo no Brasil? Então, a pergunta da Rosineide diz respeito à questão dos tribunais. A doutrina reconhece, a doutrina mais moderna se afasta daquele ideal clássico de paternidade só jurídica ou biológica e tem reconhecido, mas hoje os nossos tribunais têm andado bem. A gente encontra vários acórdãos do STJ reconhecendo a primazia da parentalidade socioafetiva. Um elogio especial à ministra Nancy Andrighi, que tem julgados muito interessantes sobre o tema, reconhecimento da parentalidade socioafetiva e preservação do vínculo de socioafetividade em detrimento até do vínculo biológico. Isso é importante. Preservação desse vínculo de socioafetividade. E não só no Superior Tribunal de Justiça. Nos tribunais dos estados do Brasil, a gente também tem visto a concretização da ideia de que o parentesco socioafetivo deve ser tutelado. Isso hoje não é assim a verdade absoluta, porque ainda a gente vai encontrar decisões que dão primazia ao exame de DNA. E é o que eu falei, esse é o caminho mais fácil, mas não me parece o mais adequado. A ideia é sempre se tutelar a parentalidade socioafetiva. Ok? Eu vou
Terminando aqui, fazendo um resumo de todas as nossas aulas que eu acabei de fazer, né? Basicamente, nós falamos das relações de parentesco no ordenamento jurídico, reconhecemos aí as formas de parentesco que estão amparadas pelo Código Civil, o parentesco natural, o parentesco civil e o parentesco por afinidade. Tratamos também da questão do reconhecimento da filiação. Falamos aí do reconhecimento voluntário, do reconhecimento judicial, falamos também das presunções de paternidade, da presunção patris est, das súmulas do STJ, da súmula do STF, e terminamos para concluir acerca da necessidade de proteção, tutela e reconhecimento da parentalidade socioafetiva e dos seus critérios. E eu agradeço muitíssimo a companhia de vocês, a presença de vocês aqui comigo. Digo para vocês que estou aí à disposição para sanar as dúvidas, quero que vocês mandem e-mail para a gente, o nosso e-mail é o saberdireito@stf.jus.br, repetindo, saberdireito@stf.jus.br. Não esqueçam de identificar o professor João Aguirre e a aula, né? As aulas dizem respeito ao tema parentesco e filiação, essa última aula foi de parentesco socioafetivo, mas vocês podem mandar para sanar as dúvidas no saberdireito@stf.jus.br. Se quiser assistir às nossas aulas, essa especialmente e todas as outras que a gente deu antes dessa, as aulas de 1 a 5, é só buscar lá no YouTube, o www.youtube.com/saberdireitoaula. Aí você busca as minhas aulas, www.youtube.com/saberdireitoaula. Tem também o Saber Direito Responde, que depois do barra, ao invés de Saber Direito Aula, você coloca lá Saber Direito Responde, www.youtube.com/saberdireito responde. E também o Saber Direito Debate. Ao final de tudo, você coloca lá /Saber Direito Debate. Então, é simples, www.youtube.com/Saber Direito Aula ou /Saber Direito Responde ou /Saber Direito Debate. Eu agradeço muitíssimo. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e estar aqui na TV Justiça. A gente se vê em outras oportunidades. Muito obrigado.